Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês sobre um tema que me perguntam muito, que é sobre tatuagem. Tatuagem é pecado? Muitas pessoas, nessa sociedade moderna que nós vivemos, me perguntam muito isso na igreja e eu quero compartilhar dois textos que as pessoas usam muito. Uma que está em Levítico, tá? Capítulo 19, versículo 28, que diz assim, ó. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Este texto é usado muito pelas pessoas que são contra a tatuagem, tá? Algumas traduções mais antigas dizem assim: não fazeis tatuagem. Foi traduzido com essa palavra. Né? E tem outro texto que está lá em Apocalipse, tá? Capítulo 19, versículo 16, que diz assim, né? Que no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este texto é das pessoas que defendem a tatuagem, tá? Veja que os dois textos, o primeiro, né, para aqueles que são contra, fala de um povo, né? Você tem que analisar tudo. Que eles faziam sacrifícios e marcavam a sua carne para fazer culto aos mortos, tá? Diante disso, a proibição de Deus era que nós não fizéssemos culto aos mortos, até os dias de hoje, não somente marcas, mas culto aos mortos. Então, para aqueles que defendem este texto, né, o que o Senhor está falando, por exemplo, né, se eu faço, o problema não é a marca e não é a tatuagem. Exemplo, se eu faço lá o desenho de alguém que já morreu na minha pele, né? Por exemplo, de um cantor famoso, ou de um filho, ou de alguém que já morreu em homenagem a essa pessoa. O que eu tô fazendo? Não é a tatuagem, mas é o culto aos mortos, entende? Então, no outro texto, né, para aqueles que defendem, primeiro que Jesus tem um corpo glorificado, né? Um corpo... essa passagem diz da volta dele e nós não vamos entrar neste detalhe, tá? Mas a Bíblia não é feita de dois versículos, é isso que nós temos que analisar. Por exemplo, naquela época, né, que foi escrito o primeiro texto, e na lei de Moisés existiam algumas leis. Existiam as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. As leis civis daquela época, eu até anotei aqui só para mim ler para você, para que você entenda do que nós estamos falando. A lei civil, a lei dada ao Estado e à sociedade de Israel, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições, também relacionadas à saúde, por exemplo, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, tá? A outra lei que existia era a lei cerimonial, ela representava a legislação levítica, os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial. Todos os sacrifícios, eles apontavam para Jesus. Nessas duas leis, a lei civil, por exemplo, não é como naquela época, mas hoje nós temos leis civis. Por exemplo, hoje existem alguns cargos públicos, por exemplo, que se você tiver uma tatuagem, você não pode exercer. Se você for um juiz, por exemplo, hoje você tem uma mentalidade, mas você tem que pensar daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não sabemos como que vai ser essas leis, mas hoje, geralmente um jovem que já está em idade de faculdade, pensa, se você quer um cargo importante, mesmo numa cultura tão moderna que nós temos, algumas empresas, elas não vê com bons olhos, a sociedade não vê com bons olhos. As leis cerimoniais, hoje ainda a gente tem, não como naquela época, porque o sacrifício já foi feito, mas hoje nós temos uma lei cerimonial, uma cerimônia que nós fazemos, por exemplo, que é o batismo, a ceia do Senhor, né? Mudou a maneira com que ela é feita, mas elas ainda são feitas. E tem a lei moral. Essa lei moral, Deus não mudou, nem naquela época e nem nessa época. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito. Então, depende, se você me perguntar, mas diante de tudo isso, tatuagem é pecado? Depende. Depende quem é você. Por exemplo, se você é um jovem que mora com seu pai e sua mãe, né? E você me perguntar, é pecado eu fazer uma tatuagem? Eu falo, o que o seu pai diz para você? Porque a palavra de Deus não é feita nem só do versículo de Levítico e nem só do versículo de Apocalipse.
Por exemplo, nos 10 mandamentos, que é uma lei, que existem as leis morais, uma das leis é honra pai e mãe. Em Efésios capítulo 6, para você não dizer que eu estou citando só Velho Testamento, está dizendo assim, ó, no 6 capítulo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, para você que mora com seu pai e sua mãe, se a sua mãe diz não para você, ela não aceita você fazer uma tatuagem, para você é pecado. Não a tatuagem, mas a desonra. Porque a desonra ao pai e à mãe é pecado. Entende isso? Então, se você é um jovem e a tua mãe diz não, a desonra, você está infringindo uma lei moral, que é a desonra aos pais, a desobediência. Então, para você é pecado. Se você não é um jovem, não, eu não sou um jovem, eu já sou adulto, eu já sou adulta, mas você é mulher, por exemplo, ou se você é homem, o que diz o seu cônjuge? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que você não é dono do seu próprio corpo. Se o seu marido não aprova, para você é pecado, né? Porque você está infringindo uma ordenança de Deus, que é ser submissa ao seu marido, a ser obediente ao seu cônjuge, porque agora vocês são uma só carne. Não, eu também não sou... eu sou solteira, já pago minhas próprias contas, já moro sozinha. Tá, mas eu sou cristão, porque se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você conhece Jesus. A sua igreja, que você disse sim para aquele ministério, você está indo lá, as práticas, as doutrinas do seu ministério, né? Dizem não, eles acreditam que é pecado, para você também é pecado. Porque quando você entrou neste ministério, ninguém te obrigou, você disse sim, você concordou com tudo que eles faziam. Então, por quê? Porque a Bíblia fala que nós não devemos ser motivo de escândalo, não porque seja pecado, mas porque nós podemos estar infringindo, sendo motivo de tropeço para as pessoas. Em 1 Coríntios 8, capítulo 9, diz o seguinte, olha só, abra aí na sua casa se você consegue, diz assim, ó, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então hoje nós somos livres em Jesus. Jesus nos resgatou, pagou um preço de sangue para nós, mas se o teu ministério diz não, tem pessoas, né, que elas são fracas, que elas não têm maturidade, então nós não podemos ser motivo de escândalo, né? Então, para você, se o teu ministério diz não, né, e você deve ser obediente, para você é pecado, tá? Então, o fato não está na tatuagem, mas na desonra, na insubmissão, na desobediência a líderes e pastores, tá bom? E tem outro aspecto, principalmente para os homens, né, que estão me assistindo. Geralmente, quando você tá na rua lá com o documento, de vez em quando você dá de cara com a polícia, né? Eu entrei no site da polícia e vi algumas coisas. Além de você poder ter o desenho, né? Lembra que eu falei da lei civil? Existem alguns desenhos que a polícia não se agrada e você pode levar um cambal da polícia de graça, sem merecer. Você fala, não, eu não tô fazendo culto aos mortos, não tô fazendo nada disso, mas inocentemente falei assim, vou pôr um palhacinho aqui, um palhacinho bonitinho, né? Vai ficar legal, eu acho legal. Eu entrei no site da polícia e olha o que significa o palhaço para a polícia. Significa assim, assalto à mão armada. E se ele vir seguido de uma caveira, é o número de policial que foram mortos por essa pessoa. Por exemplo, um palhaço com 2 caveiras quer dizer que aquela pessoa matou 2 policial. Pense o pau da polícia que você vai levar se você fizer um palhacinho com 2 caveirinhas só porque você achou bonitinho, né? Entendeu? A gente tem que ter sabedoria quanto a isso. Lá no site da polícia, a caveira para o policial significa assassino matador de policial, né? Aquela imagem da Nossa Senhora Aparecida, né? Uma imagem muito conhecida, significa uma pessoa que foi violentado, estuprador ou que tem o corpo fechado. Olha que sério isso, olha o que você traz sobre a sua vida. Não, mas eu vou fazer Jesus, né? Jesus é legal, né? Jesus significa a vida do crime condenado pelos homens, né? Como Jesus foi.
Morte com fuzil significa que você faz parte do PCC, você nem sabe, faz um fuzilzinho lá só porque é legal, significa isso. A Índia, fazer um índio, uma índia, significa a deusa da sedução. Entre muitos, se você entrar lá, você vai achar muitos significados, né? Eu vou fazer só o nome do meu filho, da minha filha. Deus chama isso de idolatria e Deus abomina a idolatria. Então, quando você vai analisar se você quer ou não fazer uma tatuagem, você tem que pensar em todas essas coisas, não se é pecado ou não, mas nas consequências dela. Eu não estou aqui falando nem apoiando quem é contra, nem apoiando quem é a favor, mas eu estou pedindo para você orar ao Senhor, né? E perguntar se Ele quer, se é a vontade dele, porque servir ao Senhor é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, ser santo, ser separado. Uma pessoa separada é uma pessoa que não vive como as coisas deste mundo. Amém, amados? Então analise tudo isso antes de decidir se você quer ou não praticar a desonra, a insubmissão, a idolatria, entre outras coisas. Um beijo no seu coração, fica com